Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso e hoje a gente vai começar um novo projeto que é o alimentador automático para pets. O objetivo desse projeto é desenvolver um alimentador automático, cachorro ou gato ou qualquer outro pet, né, capaz de liberar a ração automaticamente em horários definidos. Beleza? Aqui eu tenho uma foto do projeto, tá? E também uma imagem, né? Aqui eu tinha programado para ele fazer o acionamento às 18h20. Então pode ver que bateu o horário ali, ele despejou a ração. Esse aqui é o timer, né, que a gente está utilizando, então ficou um projeto bem bacana. Aqui tem uma foto do projeto montado, né? Ele é todo em cano PVC. Um projeto bem bacana aí. Então vamos para a lista de materiais. A gente vai precisar de 1,5 m de cano PVC de 50 mm. Lembrando que eu estou utilizando aquele cano branco, tá? Com aquele marrom também funciona, só que eu preferi utilizar o branco que é mais barato, tá? E as conexões, né? Vai precisar de 4 cap de 50, tampa, né? Aquelas tampas de cano. 5T de 50 mm também. 4 emenda de 50 mm. Uma curva 90 graus de 50 mm também. E uma curva 45. Bom, esse 1,5 m de cano PVC ele vai ser cortado em vários pedaços. Então aqui no próximo slide eu tenho o corte das peças, né? Quantas peças eu vou precisar e qual o tamanho delas. Eu vou precisar de 5 peças de 10 centímetros, 3 peças de 18 centímetros e uma peça de 16 centímetros do cano de 50, tá? É esse cano aqui, ó, de 1,5 m. Se você somar todos esse tamanho aqui, né? 5 peças de 10 centímetros, 3 peças de 18 e uma peça de 16, vai dar em torno de 1,20 m, né? Vai sobrar 30 centímetros. Mas eu comprei um pouco a mais, até porque se eu fizer algum corte errado, então eu posso cortar novamente. E os 30 centímetros também você pode utilizar para fazer o reservatório, tá? Eu utilizei o cano de 100, mas você pode também utilizar o cano de 50, depende do tamanho do reservatório que você vai precisar. E aqui a gente tem a lista de materiais para o reservatório. Então, pode ver que eu utilizei 30 centímetros de cano PVC, 50 ou de 100. Eu preferi utilizar o de 100 porque o reservatório vai ficar maior. Tá? E aqui algumas conexões que você vai precisar. Um cap de 50, né, para a tampa do reservatório, ou de 100, daí depende do tamanho do reservatório que você for fazer. Se você for utilizar o cano de 100 como reservatório, você vai precisar de uma redução, tá, de 100 para 50. E também uma emenda de 100. Se você não for utilizar o de 100 mm de reservatório, você vai precisar só do cap de 50 aqui. E o cano de 30 centímetros, né? Então essas duas peças aqui é só para quem for fazer o reservatório maior de 100 mm. Bom, e aqui tem a lista de materiais dos componentes mecânicos, né? Então, uma rosca sem fim, tá? Feito na impressora 3D. Se você quiser imprimir essa peça, eu vou deixar o STL aqui na descrição. Um suporte para motor 25 mm. Esse aqui é um suporte, né, que o motor vai acoplado nele. E esse suporte ele encaixa perfeitamente no cano de 50, tá? E parafuso M3x10, que daí esse motor de 25 mm ele tem uma parte de fixação na frente, né? A gente consegue fazer a fixação dele utilizando esses parafusos. Vai precisar também de um motor DC 25 mm, 12 volts, 400 RPM, fonte de alimentação de 6 volts, 2 ampere. Ah, mas você está utilizando o motor 12 volts alimentando ele com 6. Sim. A rotação dele vai cair pela metade, né? Mas eu vi que funcionou bem dessa forma. Inclusive, esse motor aqui de 25 mm, se você até quiser colocar um motor de 200 RPM, de 100 RPM, ele vai funcionar bem, tá? A única coisa que eu preciso fazer é acionar por mais tempo para ele despejar mais ração, no caso. Então, por exemplo, eu estou utilizando um motor de 400 RPM, estou utilizando a 6 volts, eu deixo ele acionado por 1 segundo e ele joga 40 gramas de ração. Então, se eu deixar ele acionado por 2 segundos, ele vai jogar 80. Se eu utilizar um motor com a metade da rotação, eu vou ter que ligar ele pelo dobro do tempo para compensar isso, né? E aqui eu vou utilizar um temporizador eletrônico programável, tá? Para fazer a programação, para ligar em tal horário e desligar em tal horário. E lembrando, esse temporizador aqui é importante que ele tenha a mínima unidade dele em segundos, tá? Porque os temporizadores, alguns deles só tem minutos.
que acontece? Então eu só consigo programar o horário que ele vai ligar e desligar, setando hora e minuto. Então se eu pedir para ele ligar às 18 horas, eu só vou conseguir pedir para ele desligar às 18h01. Quando eu tenho a menor unidade em segundos, eu vou pedir para ligar 18 horas, 0 minutos e 0 segundos e pedir para ele desligar em 18 horas, 0 minutos e 1 segundo, por exemplo. Então ele vai ficar acionado por 1 segundo e já vai desligar. Tempo suficiente para ele jogar em torno de 40 gramas de ração. E se eu precisar jogar o dobro, é só eu setar para ele desligar com 2 segundos. Daí ele vai jogar 80 gramas de ração. Por isso que se você utilizar um motor com menor rotação, a única coisa que você vai ter que fazer é acionar por mais tempo. E um conector P4, que é o conector que vai lá no motor, né? Vai soldado no motor. Eu comprei um conector junto com um fio já. Nos vídeos aqui de montagem você já vai ver qual conector que eu utilizei. Aqui eu tenho uma breve explicação do que é uma rosca sem fim, também conhecido como rosca infinita. É um mecanismo em formato parafuso que ao girar ele transporta materiais ao longo de um tubo ou de um canal. Então aqui eu tenho uma foto, né, dessa rosca sem fim, lembrando que ela pode ser de vários tamanhos. E isso aqui tem um cálculo que você tem que fazer de acordo com o material que você vai carregar. Tá? Nesse caso aqui é a ração. Eu fiz um cálculo com um tipo de ração. Se a ração for muito maior do que isso, tem que mudar o projeto rosca sem fim. Se for menor, também. E no alimentador automático, né, ele é responsável por empurrar a ração de forma controlada, garantindo que a quantidade de ração seja liberada proporcional ao tempo de acionamento do motor. Ou seja, aquilo que eu expliquei anteriormente. Né? Liguei por 1 segundo, despejou 40 gramas. Liguei por 2 segundos, despejou 80 gramas. Bom, aqui eu trago algumas características do motor, 25mm 12 volts. É 25mm porque esse diâmetro aqui do motor é 25mm, tá? E o que eu estou utilizando é o de 400 RPM, acho que nem tem aqui nesse site, mas nesse caso aqui eu usaria o de 169 RPM, tá? Eu estou utilizando a voltagem de 12 volts. Como eu falei, abaixo de 400 RPM, acho que todos eles aqui dá para ser utilizado. E aqui eu tenho uma imagem, né, do desenho técnico, lembrando que o suporte do motor foi desenhado em cima dessas medidas, né? Então, se você utilizar um motor diferente, que tenha principalmente esse diâmetro aqui, os 25mm, né? Que é o importante, e também a fixação aqui dos parafusos, tá? Que é 17mm. Então, se você utilizar outro motor, provavelmente essas medidas não vão bater, e esse suporte aqui que eu deixei na descrição, você não vai conseguir utilizar ele, beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é soldar os terminais do motor. Então eu comprei o motor, ele vai vir assim, provavelmente sem nenhum cabo, né? E eu adquiri um conector P4, né? Que já vem com o fio. E eu vou soldar esse fio aqui no motor, tá? E esse conector P4, ele já é compatível com a fonte que eu comprei. Então eu comprei uma fonte, né? De 6 volts. E aqui ele tem um conector P4. Então ele vai ligado direto na tomada, né? Com a fonte. E o motor vai funcionar toda vez que eu ligar a fonte na tomada, beleza? E lá na tomada daí eu posso aplicar algumas automações. Bom, aqui eu percebi, eu fiz um teste anteriormente, eu conectei o positivo no positivo do motor e o negativo no negativo. E ele girou ao contrário, né? Ou seja, ao invés de ele empurrar a ração para frente, né, ele estava puxando a ração. Então ele está operando da maneira errada, né? Ele tem que jogar a ração para frente. Então eu devo inverter os terminais aqui, né? Eu tenho que soldar o negativo no positivo e o positivo no negativo, que daí ele vai girar no sentido correto. Então se você tiver esse mesmo problema, você vai ter que inverter aqui a polaridade do motor, beleza? Já estão soldados. E aqui eu já posso ligar inclusive na fonte, né, para verificar se ele está funcionando corretamente. Bom, está funcionando corretamente. Beleza. Agora eu vou fazer a montagem do suporte do motor. O suporte aqui, né, eu vou deixar também o link na descrição aí para vocês imprimirem. Ele cabe, o motor cabe perfeitamente aqui dentro.
Aqui eu preciso girar o motor até alinhar os furos, ó, e colocar dois parafusos M3x10. Bom, agora com o motor já fixado, eu vou colocar a rosca infinita. E vou colocar dentro de um T, tá? Esse T aqui, ele tem duas partes dele que é mais grossa e aqui uma parte mais fina, onde ele vai dentro de uma conexão, né? E aqui vai o cano 50 aqui dentro. Eu vou pegar esse lado daqui, né? Tem o superior, que é onde vai vir a ração, e aqui eu vou colocar o motor. Aqui a gente pode ligar novamente, né? Para ver se está funcionando corretamente. Está empurrando a ração. A gente consegue ver pela frente também. E beleza, essa parte aqui já está montada. Bom, agora eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado e vou fazer a montagem dos tubos de PVC. Bom, agora eu vou começar a montar a estrutura do meu alimentador. Eu vou começar com 2T, tá? Nessa outra parte aqui, que é a parte mais fina, né? Eu vou colocar uma emenda, beleza? Os 2T. E eu vou pegar dois pedaços de cano de 18 centímetros e colocar nessa emenda. Pronto. Do outro lado aqui, eu vou colocar dois pedaços de 10 centímetros, tá? 10 centímetros e 10 centímetros. Ficou assim daí. E aqui eu vou colocar um cap, tá? Para tampar tudo. Em todas as pontas. Do outro lado também. E aqui na frente também. Esse aqui vai ser o pé do nosso alimentador automático. Aqui tem uma parte importante. Eu tenho mais um T, que ele vai aqui no meio. Porém aqui, eu vou colocar também uma emenda nesse T aqui. E reparem que ele não ficou no meio da emenda. Então, eu vou precisar de dois canos aqui, entre esse pé e esse T, e outro cano aqui, só que eles vão ser de tamanho diferente. É por isso que eu pedi para vocês cortar um pedaço de 16 centímetros, tá? Esse pedaço de 16 centímetros, ele vai do lado que está mais curto, o lado que está mais perto da emenda. E o pedaço de 10 centímetros daí, normal, vai do outro lado. Assim, essa conexão aqui, ela vai ficar bem no meio do pé. E eu vou virar ela para cima. Aqui em cima eu vou conectar mais um pedaço de 18 centímetros, tá? Esse aqui, ó.
E aqui em cima vai uma curva. Beleza? Uma curva para direcionar isso aqui para frente, né? E na ponta dessa curva eu vou colocar uma emenda. E a curva é aqui. Bom, e aqui vai mais um cano de 10 centímetros. E na ponta vai um T, tá? Aqui ele tem uma parte lisa e uma parte que é um pouco mais grossa, que é onde vai o cano. Essa peça aqui que a gente montou com o motor, ela tem que ficar bem aqui embaixo. E esse T vai conectado nela. Ó, nessa parte aqui, mais fina. Eu não vou precisar de nenhum cano aqui entre eles. E aqui eu vou conectar o motor, tá? Bom, aqui a gente consegue ver de outro ângulo, né? Aqui ficou os pés. Aqui o cano sobe, né? Aqui dentro vai estar a rosca infinita. E aqui o motor, né? Se você ver que isso aqui ficou muito alto, tá? Aqui lembrando que vai uma conexão de 45 graus, né? Mas se você ver que mesmo assim ficou muito alto, você pode mexer nesse cano aqui de 18 centímetros. Você pode colocar um cano maior ou um cano menor. Daí você consegue regular a altura. Beleza? Um detalhe muito importante que eu esqueci. Quando eu colocar a ração aqui, isso aqui é um T. E aqui ele vai estar aberto. Então a ração ela pode acabar caindo aqui e cair no pé, sendo que não tem saída. Então eu vou precisar tampar. Eu vou precisar tampar esse T aqui. E você pode tampar ele de duas formas. Você pode recortar um papelão, alguma coisa no mesmo diâmetro aqui do cano, né? Tampar ele. Ou você pode imprimir uma pecinha na impressora 3D. Eu vou deixar também o STL aqui para vocês baixar. É importante que esse cano aqui ele fique tampado, né? Para não entrar ração aqui e acabar indo ração para onde não deve ir. Posicionei a tampa ali. Eu vou fechar. Eu não sei se vocês conseguem ver. Dá pra ver, né? Tampa bem aqui, ó. Então a ração não vai cair ali nos pés daí. Beleza? E na ponta aqui vai a saída 45 graus. Vamos olhar novamente. Então aqui vai ser a saída da ração. A ração vai entrar por aqui. E esse aqui é a estrutura, né? Os pés, daí você pode usar a abraçadeira, fixar no chão. Ou pode deixar assim mesmo, né? Dependendo do tamanho do seu pé, se ele não carregar isso aqui. Então agora a gente vai para a parte do reservatório de ração. Bom, para o reservatório, se você for armazenar pouca ração, você pode utilizar um cano de 50 mesmo, acoplado ali em cima, junto com o cap, né, para tampar. Aí você abre e enche aqui de ração, fecha novamente. Porém, se você quer um reservatório maior, você pode utilizar um cano de 100, tá? Ou até um cano maior, se você preferir. Mas o bom do cano de 100 é que eu vou utilizar uma redução de 100 para 50, né? E aqui ele já é funilado, ó. Pode ver que quando a ração cai aqui, ó, ele escorrega, né? E vai aqui pro cano de 50. Então ele tem um funil e isso ajuda para não enroscar a ração.
Então, para você que quer fazer um reservatório maior, eu cortei aqui um cano de 30 centímetros, coloquei uma emenda, tá? E na ponta dessa emenda eu vou colocar a redução de 100 para 50. E aqui eu vou precisar de um pedacinho de cano de 10 centímetros. E para tampar isso aqui, vou usar uma tampa de cano seco. E esse reservatório vai em cima da nossa estrutura. Ó, eu não consegui mostrar ali na visão superior, né? Ó, então agora a gente vai pegar o nosso reservatório. Se você for utilizar um reservatório pequeno, né, é só você colocar esse cano aqui, encaixar ele, né, tá no fundo aqui, daí você tem um reservatório. Se você for colocar o reservatório maior, você vai encaixar esse reservatório maior aqui em cima, que também vai funcionar. Ele vai ficar assim daí. Uma coisa importante, depois que você testar tudo, alguns pontos, né, se ele ficar meio frouxo, é interessante que a gente faça a colagem dele. Então pode utilizar cola de cano PVC, né, e colar algumas partes aqui. Principalmente eu senti dificuldade nesse T aqui, ó, ele acaba saindo com muita facilidade, tá? Então eu passei uma cola de PVC aqui, daí ele não sai mais, beleza? E aqui em cima fica o reservatório daí. Bom, já coloquei a ração aqui. Eu tirei a parte maior do reservatório, tá? Mas ficou o funil aqui. E vamos ver se está funcionando. Pode ver a hora que eu ligar, ó. Agora com o reservatório, tá? Aí eu posso tampar esse reservatório, né? E ligar o sistema. Mais pra frente. Isso. Mais uma vez. Lembrando que se você encher isso aqui de ração, pode ser que ele fique muito pesado. Isso vai depender um pouco da sua ração que você tem aí, né? E isso aqui pode ficar um pouco pesado. Então, depois de colar, se mesmo assim a estrutura não aguentar, às vezes você precisa reforçar um pouco a estrutura. Ou diminuir o reservatório, né? Mas para mim, eu enchi esse reservatório aqui, não deu problema nenhum. Outra coisa também, cada tamanho de ração vai ter uma rosca infinita específica. Por exemplo, essa aqui foi uma rosca infinita que eu fiz para uma ração um pouco maior. Para esse tipo de ração que eu estou utilizando aqui, a rosca que está aqui dentro, que é um pouco maior, resolveu o meu problema. Para uma ração um pouco maior que eu tenho ali, eu tive que usar essa rosca infinita. E eu recomendo você... eu vou deixar o modelo aí da rosca infinita aí na descrição dos vídeos, né? E você pode mexer na escala na hora que for imprimir e aumentar ou diminuir o tamanho dela. Bom, esse projeto que a gente fez, né? A fonte está conectada diretamente na tomada e toda vez que eu ligar a fonte na tomada, o motor vai girar. Então eu preciso de alguma maneira para controlar esse motor para ele dar ração na hora e na quantidade certa. Uma das maneiras de você fazer isso pode ser utilizando um temporizador como esse daqui. Você vai definir o horário, né? E vai selecionar qual horário que você quer que ligue e qual horário que você quer que desligue. Tá? Então eu posso fazer acionamento. É importante que você tenha um temporizador onde o mínimo de unidade de tempo seja em segundos. Porque daí eu consigo acionar, por exemplo, por 4 segundos, por 3 segundos. Então eu ligo às 18h10,
00 segundos, né? E desligo às 18h10, 3 segundos, por exemplo. Para ele ficar ligado 3 segundos e desligar, porque o tempo que ele vai ficar ligado vai definir a quantidade de ração que ele vai despejar. Então, isso aqui é uma das maneiras de você fazer o controle bem simples. Uma outra maneira, você pode utilizar um SON-OFF, né? Semelhante a esse temporizador aqui, né? Só que esse aqui vai conectado na internet, então você consegue fazer o acionamento pelo celular e também consegue selecionar a hora que você quer que ligue, a hora que você quer que desliga. Se ele não acionar, ele vai te mandar um alerta também no celular. Então também é uma maneira bem interessante, né? E você pode trazer, por último, um Arduino junto com um relé. Tá? O relé para controlar a passagem de energia e o Arduino para você controlar quando que você quer ligar e quando que você quer desligar. O legal de você utilizar o Arduino é que você consegue fazer automações. Pode colocar, por exemplo, um sensor ultrassônico. Então, quando o seu pet se aproximar do alimentador, ele joga um pouquinho de ração, por exemplo. Você pode também conectar um RTC, né, que é aquele módulo onde você vai uma pilha, e você consegue definir um horário para ele fazer a alimentação semelhante a esse temporizador daí. E todo esse conteúdo de Arduino, automação, você consegue aprender lá no curso Robótica com Arduino para Iniciantes. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link também para você que quiser se inscrever no curso e aprender muito mais sobre robótica em Arduino. Bom, essa aula se encerra por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato no WhatsApp. E se você está vindo pelo canal do YouTube, seja bem-vindo aqui ao canal. Fica um convite para você participar do curso, porque esse projeto aqui ele vai ter continuação. Então a gente vai fazer acionamento desse motor a partir do Arduino, vai fazer acionamento dele a partir de sensores, né? Quando o pet chegar perto, ele detecta e aciona e despeja um pouquinho de ração. Então vai ter vários projetos aí de automação que a gente vai aplicar em cima desse projeto e esse material vai estar disponível no curso. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.